Eu vou mostrar aqui para vocês como é que nós vamos trabalhar com o pêndulo. Quando chega nos meus cursos, né, as pessoas, tem gente que nunca pegou um pêndulo na mão, que não sabe como é, e aí a pessoa começa, eu ensino a pessoa a utilizar o pêndulo. E eu vou mostrar hoje aqui para que vocês possam utilizar o pêndulo quando vocês forem fazer a proteção energética de vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando eu vou trabalhar com o pêndulo, eu não posso deixar essa correntinha aqui. Por quê? Porque neste momento que eu deixo a correntinha para cá, eu tenho dois pêndulos, um aqui e o outro aqui. Então, eu vou colocar a correntinha na palma da minha mão e aí eu vou segurar o pêndulo, tá? Vou segurar o pêndulo aqui. O pêndulo, a gente tem nessa correntinha, a gente tem uma medição que a gente chama de ponto zero. Então, o que é o ponto zero? É a altura da correntinha na qual o pêndulo vai começar a mexer. Então, algumas pessoas vão usar o pêndulo assim, com só um pouquinho de fio. Algumas pessoas têm que deixar um tamanho maior, né? E aí, como é que eu vou fazer, então, para usar o meu pêndulo, descobrir qual é esse ponto zero? Eu vou pegar, eu vou encurtar totalmente essa cordinha. Aí, eu vou pôr a minha mão embaixo. E aos poucos, eu vou descendo a cordinha até o pêndulo começar a rodar. Quando o pêndulo começar a rodar, é aqui o meu ponto zero. Então, eu simplesmente faço uma medição, vamos supor, com esse pêndulo de madeira, dá 4 dedos. Então, toda vez que eu pego o meu pêndulo, eu já vou pegar ele numa posição, deixa eu virar aqui, uma posição da mão com 4 dedos, e é a quantidade de cordinha que funciona para mim, certo? Vou treinar o meu pêndulo, então. Já achei o ponto zero e agora eu vou vir aqui, eu vou forçar. Eu tô forçando a mão, tá? Então, eu vou ensinar o meu pêndulo, fazer a conexão aí com a minha mente. Lado sim, que é é sentido horário. Pêndulo, lado sim, lado sim, lado sim, e tô olhando, e tô me concentrando neste movimento, lado sim. Depois de um tempo, eu vou parar e eu vou deixar o pêndulo sozinho fazer isso. Vou falar, pêndulo, qual é o lado sim? Ele vai rodar para o lado sim. Então, pêndulo treinadinho para o lado sim. Vamos pegar a folha do lado não. Ó, folha, que é o lado não, que é o sentido anti-horário, tá? Então, sentido anti-horário, pêndulo, lado não, lado não, lado não. Eu vou fazer isso por um tempinho. Pêndulo, qual é o lado não? E ele vai me responder qual é o lado não. Então, isso é um exercício que a gente faz para começar a mexer com o pêndulo. Feito este exercício com essas duas folhas, agora eu vou pegar este pêndulo lá no tamanho da minha correntinha e eu vou fazer a pergunta para ele. Pêndulo, qual é o lado sim? Ele virou para o sentido horário. Pêndulo, qual é o lado não? Ele girou para o sentido anti-horário. E aí, essa minha maneira de comunicar com o pêndulo, né? Pêndulo, né? Falar com o pêndulo, gente, é só uma maneira, como eu disse, não existe nenhum espírito aqui.
E mesmo que a gente às vezes fala: "Ah, o pêndulo está me dizendo que sim, o pêndulo está me dizendo que não", isso é uma maneira de falar.